Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje o nosso tema é Defensoria Pública e Acesso à Justiça. O nosso entrevistado de hoje é Ricardo Russell, defensor público federal, professor efetivo do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, mestre e doutor em Direito e especialista em Ciência Política. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Bárbara. Olá, todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui colaborando e falando de um tema que faz tanta parte da minha realidade, das minhas linhas de estudo, do meu trabalho. Estou aqui à disposição para falar sobre esse tema e para esclarecer também o assunto, enfim, para todas e todos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ricardo, quando tratamos de acesso à justiça, o que a legislação brasileira determina sobre esse direito e a forma dele ser garantido? Veja, Bárbara e ouvintes, o tema acesso à justiça é um tema muito amplo. E, de antemão, é importante entender que não podemos confundir acesso à justiça com acesso ao judiciário. Existem, na verdade, algumas formas de acesso à justiça e o acesso ao judiciário é apenas uma delas. Então, quando se fala em preocupação com acesso à justiça, existe sim a preocupação em a pessoa acessar o poder judiciário, mas existem outras preocupações também, como, por exemplo, a pessoa acessar a outras formas de resolução de conflito entre as pessoas que não seja o poder judiciário, como, por exemplo, arbitragem, mediação, conciliação. Existe também a questão de acesso dos direitos para os direitos individuais, mas também para os direitos coletivos. Enfim, existe uma série de formas da pessoa acessar a justiça. E antes de se falar em acesso à justiça, de formas de acessar a justiça, existe uma preocupação de quais são os obstáculos para acessar a justiça. E no nosso país, infelizmente, são muitos esses obstáculos para acessar a justiça. Aqui existem obstáculos, por exemplo, econômicos. As pessoas elas têm dificuldades financeiras de contratar um profissional para as auxiliar. Existe também a demora dos processos judiciais, os processos judiciais, eles são lentos. Existem o chamado juridiquês, que é a linguagem do tribunal, que é extremamente difícil, aquela linguagem que se fala pelos profissionais do direito, de um modo geral, ela não é acessível a todos. Existe também a dificuldade dos direitos coletivos, porque as pessoas elas têm dificuldade de se unir em busca dos direitos coletivos. Existem ainda os obstáculos psicológicos, que é justamente a própria dificuldade que a pessoa tem de acessar a uma entidade jurídica, a um tribunal, ou os órgãos do sistema de justiça, até mesmo porque, por exemplo, um tribunal não é aquele local agradável de se entrar, onde a gente chega lá, todo mundo entra. Pelo contrário, às vezes a pessoa quer ir de bermuda para um tribunal ou para um outro órgão da justiça, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, e a pessoa é barrada porque está de bermuda. Então, isso gera também um obstáculo psicológico. As pessoas têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, enfim, em face desses obstáculos que existem em relação ao acesso à justiça, o nosso ordenamento jurídico, quando eu falo ordenamento jurídico, eu estou falando da nossa Constituição, as nossas leis, elas devem prever alguma forma de ajudar as pessoas a acessarem os seus direitos. E a nossa Constituição, ela prevê uma instituição que ela tem como função primordial ajudar as pessoas a acessar os direitos. Essa instituição prevista na Constituição é a
Defensoria Pública. Então, quando Bárbara pergunta, Ricardo, o que é que nossa Constituição prevê, vamos dizer assim, como uma garantia para esse direito também constitucional, que é o direito de acesso à justiça? Essa garantia é justamente essa instituição, que nós vamos falar aqui no decorrer dessa nossa conversa, que é a Defensoria Pública, que é uma instituição jurídica e que tem como função constitucional facilitar o acesso à justiça de todas e todas, principalmente daquelas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Ricardo, e a defensoria, ela tem uma estrutura federal e uma estadual, né? Eu queria que você falasse um pouco da diferença e o que está previsto como papel de cada uma. Perfeito. A gente, quando fala em defensoria pública, a gente pode dizer que a Defensoria Pública do Brasil, ela seria uma instituição una, que nem o Poder Judiciário do Brasil. Só que existe essa divisão dentro da Defensoria Pública. A gente poderia dividir a Defensoria Pública em Defensoria Pública da União, com os defensores públicos federais, em Defensoria Pública dos estados, com os defensores públicos estaduais, e ainda tem a terceira divisão, que é a Defensoria Pública do Distrito Federal, com os defensores públicos distritais. Mas aí o que eu falar aqui para Defensoria Pública Estadual vale para Defensoria Pública Distrital, certo? Então, veja, fazendo essa diferenciação entre Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado. Quais são as causas da Defensoria Pública da União? São aquelas causas, principalmente, que, se você for entrar, alguma hora com ação na Justiça, essa ação ela será na Justiça Federal. E a Defensoria Pública da União, ela também abarca as causas da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar da União, e deveria abarcar também, pela Constituição e pela lei, as causas da Justiça do Trabalho, mas infelizmente não existe essa estruturação da Defensoria Pública da União na Justiça do Trabalho. E o que é que seria a Defensoria Pública Estadual? Seria a matéria que não estão nessa Justiça Federal, Trabalhista e Eleitoral, que estão na Justiça Estadual. Falando de forma mais prática, se for uma causa eleitoral, seria o caso da trabalhista, ou se for uma causa que tem a presença de uma entidade federal, você procura a Defensoria Pública da União. Então, vejam, se você tem uma ação, por exemplo, contra a Universidade Federal de Pernambuco, você entra com ação via Defensoria Pública da União. Se você tem uma ação contra o Instituto Federal, se você tem uma ação, por exemplo, quer buscar uma aposentadoria do INSS, você tem algum problema envolvendo reforma agrária e precisa entrar com ação contra o INCRA, você tem uma ação contra a Caixa Econômica Federal, contra os Correios. Então, essas são entidades federais, você procura a Defensoria Pública da União. Certo? Tal como se for um problema eleitoral, isso seria o caso, mas não tem essa estruturação, se fosse uma causa trabalhista. Agora, não tendo a presença dessas entidades, você vai para a Justiça Estadual e, consequentemente, procura a Defensoria Pública do Estado. Então, quero uma ação de pensão alimentícia, tem uma briga com meu vizinho, tem uma ação contra o Estado ou contra a Universidade de Pernambuco, tem uma ação contra o município, certo? Ou seja, não tem a presença de uma entidade federal, é Justiça Estadual, você procura a Defensoria Pública do Estado. E a Defensoria Pública da União, ela está presente em todos os estados, tem uma unidade e aí divide quem é responsável por que atendimentos? Isso. A Defensoria Pública da União ela é uma instituição federal e que ela tem presença em todos os estados do Brasil. Existe ao menos uma unidade da Defensoria Pública da União. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos a Defensoria Pública da União situada em Recife, que atua na Justiça Federal de Recife, na Justiça Federal de Jabotão, e temos a Defensoria Pública da União em Caruaru
e uma Defensoria Pública da União em Petrolina. Agora, veja, apesar de ter uma Defensoria Pública da União em cada estado do Brasil, ou mais de um em cada estado do Brasil, infelizmente, nós ainda não temos uma Defensoria Pública da União em todos os locais que deveriam existir uma Defensoria Pública da União. Para se ter uma ideia, infelizmente, a Defensoria Pública da União ela só está presente em 29% das subseções judiciárias federais, ou seja, onde tem Justiça Federal, e não está presente na Justiça do Trabalho. Assim, para se ter uma ideia, nós temos Justiça Federal também aqui em Pernambuco, em Oricuri, temos em Serra Talhada, temos em Garanhuns, em todos esses locais, infelizmente, não existe uma unidade da Defensoria Pública da União, e a pessoa que precisa da Defensoria Pública para uma causa federal, ela acaba ficando desassistida. Isso até é um problema sério, inclusive agora nessa nova discussão em relação a limites fiscais, né, o arcabouço fiscal que está sendo discutido e vai ser implementado via Congresso Nacional. Nós, na Defensoria Pública da União, estamos trabalhando para que tenha alguma exceção em relação à Defensoria Pública, porque se isso passa e não tem nenhuma exceção em relação à Defensoria Pública, isso quer dizer que a Defensoria Pública da União ela não poderá mais crescer, ou seja, ela vai continuar em apenas 29% das subseções federais do Brasil. E a nossa ideia era que ela crescesse, que chegasse aos 100%, mas realmente, se houver um limite fiscal para o Brasil que atinja também a Defensoria Pública da União, nós não vamos ter esse avanço. De qualquer forma, existe sim, pelo menos, em todas as capitais do Brasil, em algumas cidades do interior, uma unidade da Defensoria Pública da União, onde a pessoa pode se dirigir quando tiver algum problema com a entidade federal. Atualmente, a estrutura de atendimento, ela dá conta de toda a demanda que surge ou tem uma fila para atender, tem uma espera? Como é que está essa proporção entre o quanto consegue atender e o quanto é demandada? Ela tem, Bárbara, ela consegue atuar na demanda que tem, mas dentro das limitações que foram impostas por causa da realidade, porque realmente é um quadro muito diminuto. Só para se ter uma ideia, temos no Brasil todo pouco mais de 600 defensoras públicos federais, enquanto que, por exemplo, de juízes federais, nós temos 2.500. Só para se ter uma ideia. Então, é um número ainda muito pequeno de defensoras e defensores públicos federais. Então, por causa disso, nós fazemos algumas limitações. Primeiro, a limitação territorial. Como eu disse, aqui a gente em Pernambuco só atende Recife, Jaboatão, a Justiça Federal, né, de Recife, de Jaboatão, Caruaru e Petrolina. Nas outras cidades que tem Justiça Federal, a gente já não atua. Então, isso já é por si só uma limitação. Também temos uma limitação temática, não atuamos na Justiça do Trabalho. Então, se a pessoa ela precisa de uma assistência jurídica gratuita perante a Justiça do Trabalho, ela tem que procurar um sindicato, por exemplo, outros mecanismos de acesso à justiça, porque a Defensoria Pública da União, infelizmente, não atua nessa área. Então, com esses recortes que nós temos temáticos, nós conseguimos, a partir daí, atuar. Então, aqui em Recife, por exemplo, quando a pessoa ela procura a Defensoria Pública da União, ela faz um agendamento para prévio. Então, a pessoa chega lá e diz, olha, eu quero a Defensoria Pública da União. Se for urgente, tipo uma questão de saúde, a gente já atua de imediato para já entrar com ação de imediato. Ou para tentar uma resolução extrajudicial, uma mediação, uma conciliação, pois nós priorizamos essa atuação extrajudicial dentro daquilo que eu falei no começo, que não é acesso ao judiciário, é acesso à justiça. Assim, a pessoa, quando ela procura a Defensoria Pública, e é uma causa urgente, ela de imediato já é atendida. Agora, se não for uma causa urgente, ela faz um agendamento. Esse agendamento, em uma situação, num passado não muito distante, às vezes era um agendamento para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses. Mas hoje, normalmente, quando a pessoa procura a Defensoria Pública da União, esse agendamento é para a semana seguinte, é só uma questão de
organização de datas, mas não temos essa fila enorme que a pessoa fica lá, chega lá e não consegue ser atendida. Hoje, realmente, normalmente, salvo situações excepcionais, o que é uma situação excepcional? Na época de pandemia, por exemplo, tivemos diversas ações, milhares de ações de auxílio emergencial. Então, isso tirou a instituição do prumo, porque de um dia para a noite tinha 500 pessoas na frente da instituição. Mas tirando essas situações excepcionais, a pessoa chega e é atendida no mesmo dia e inicia o seu procedimento com, no máximo, uma semana. Agora, lembrando, dentro dessas limitações temáticas e territoriais que nós temos. Existe alguma restrição sobre o perfil de quem pode solicitar? Questões de renda, por exemplo, ou qualquer pessoa pode pedir? Excelente pergunta, Bárbara, que era uma questão que eu teria que mais cedo ou mais tarde falar, que é para as pessoas entenderem que a Defensoria Pública, ela é uma instituição que serve para garantir o acesso à justiça para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E quando nós falamos de situação de vulnerabilidade, a vulnerabilidade mais comum na nossa sociedade brasileira, infelizmente, é a vulnerabilidade econômica. Então, nós fazemos um recorte econômico. Então, hoje, a pessoa, para procurar a Defensoria Pública da União, especificamente, cada Defensoria Pública de cada estado, ela vai ter um critério. Mas a Defensoria Pública da União, que é a instituição da qual eu faço parte, e que é uma instituição federal, ela tem como recorte a renda familiar de R$ 2.000. Então, se a renda familiar for de até R$ 2.000, a pessoa ela tem direito à assistência da Defensoria Pública da União. E acima disso, a pessoa não tem direito, como regra, não. Mas vai se analisar o caso concreto. Às vezes a pessoa, ela, apesar da renda familiar estar acima disso, essa renda está comprometida com outras coisas, com gastos extraordinários, como medicamento, tratamento de saúde, por aí vai. Comprovando isso, nós encaixamos essa pessoa na assistência. Além disso, existem aquelas vulnerabilidades que elas não são econômicas. São as vulnerabilidades, vamos dizer assim, utilizando a palavra ampla, vulnerabilidades sociais, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa idosa, não só por ser idosa, mas idosa em uma situação de vulnerabilidade, crianças em situação de risco, crianças e adolescentes em situação de risco. Existem também aquelas pessoas ou aqueles grupos sociais que no Brasil já têm uma dificuldade por si só, como acontece com a população quilombola, com a população negra, com as mulheres vítimas de violência. Então, existem todas essas outras vulnerabilidades que, independentemente da questão econômica, a pessoa pode vir a ter a assistência da Defensoria Pública da União. Ricardo, no bloco passado a gente estava falando sobre quem pode ou não acessar a Defensoria Pública. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse obstáculo econômico para poder utilizar o atendimento. Perfeito. Esse obstáculo econômico, Bárbara, ele é naturalmente aquele que mais vem à tona quando nós falamos em Defensoria Pública. E quando nós falamos de obstáculo econômico, nós temos duas questões que devem ser levadas em consideração. Primeiro, o custo para contratar um advogado ou uma advogada. Essa é a primeira questão. E segundo, o custo do processo, porque o processo ele também é caro. O processo ele também tem, inclusive, as custas processuais. Assim, nós temos aqui dois institutos que eles servem para poder, digamos assim, ajudar as pessoas com esse obstáculo. Que dois institutos são esses? E, inclusive, dois institutos que as pessoas confundem, tá? Às vezes as pessoas não sabem a diferença deles. Um é justiça gratuita e o outro é assistência jurídica gratuita. Nomes parecidos e que muitas vezes as pessoas até misturam, mas que são coisas diferentes. O que é justiça gratuita? É não pagar as custas do processo. Então, quando você entra com um processo judicial
E não precisa ser pela Defensoria Pública. Às vezes você tem uma dificuldade financeira, mas nem está pela Defensoria Pública, porque, por exemplo, tem um advogado lhe defendendo de graça, um amigo seu, é o que a gente chama de advocacia pro bono, certo? A pessoa nem procurou a Defensoria Pública porque tem acesso a um advogado gratuito, a pessoa está fazendo lá, o advogado está fazendo esse trabalho por caridade, isso é possível, né? Essa advocacia pro bono, o advogado atuar de graça, desde que ele não se utilize disso aí como marketing, por aí vai, mas um advogado, ele pode, né, por uma questão monetária, defender alguém de graça, o Estatuto da Advocacia permite isso. Então, a pessoa ela vai lá e, mesmo sem defensoria pública, entra com o processo, mas ela não tem dinheiro para pagar as custas do processo, porque é caro. Então, para se ter ideia, aqui em Pernambuco, na Justiça Estadual, a pessoa gasta 1% do valor da causa, né? Então, se for uma causa de 100 mil reais, né, a pessoa vai, para entrar com essa ação, vai gastar pelo menos R$1.000, tá? Na Justiça Federal é metade disso, né, um pouco mais barato. Aí, veja, R$500, mas para quem não tem dinheiro, isso é muito dinheiro. Aí a pessoa, ela entra com a ação e pede justiça gratuita. Quem é que concede a justiça gratuita? É o juiz. E para conceder justiça gratuita, basta que a pessoa, ela se declare sem condições de pagar as custas. É o que antigamente se chamava de declaração de pobreza. É um termo que ainda muito se usa, né? Eu particularmente não gosto desse termo, né? De usar esse termo declaração de pobreza, porque, enfim, o que é pobreza, né? Às vezes a pessoa pode não ter dinheiro, mas ser rica de espírito, então essa pessoa é pobre. Ou a pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre de espírito, então também, né? A pobreza está aí. Então eu não gosto desse termo declaração de pobreza, mas ainda tem quem use. Mas, enfim, é a pessoa declarar que não tem condições de pagar as custas do processo. A pessoa faz essa declaração, isso por si só já é o suficiente para ter justiça gratuita, que é não pagar as custas do processo. Agora, veja, é suficiente? É. Mas se o juiz tiver uma dúvida, ou se a outra parte disser, não é verdade não, isso aí. Essa pessoa tem condição de pagar as custas. O juiz, ele vai investigar, vai abrir um procedimento, né, para poder ver se isso é verdade, vai pedir ali dentro do processo que as pessoas tragam a prova dessa condição financeira, tudo, e se realmente ficar comprovado que a declaração foi falsa, a pessoa pode até responder por um crime, tá? Então, basta a mera declaração? Basta, mas não vale a pena dar a declaração se ela não for verdade, porque na dúvida vai ser investigado, e se for mentira, você vai responder por causa disso. Então, enfim, é justiça gratuita para quem não tem condições de pagar as custas do processo, e não se fala aí nem valor mínimo, tudo, basta essa mera aí declaração, desde que ela seja verdadeira, né? Não corre o risco aí, ninguém correu o risco de fazer uma declaração sendo falsa, porque isso pode ser investigado e ter consequências penais. Agora, isso é justiça gratuita, que não é pagar custas do processo. Tem assistência jurídica gratuita, que é, como o nome diz, uma assistência jurídica, ou seja, de um profissional do direito gratuita, de graça. Ou seja, assistência jurídica gratuita é ter um profissional do direito para lhe assistir juridicamente. Quem faz isso é a Defensoria Pública, que é o que a gente vem comentando aqui desde o primeiro bloco. Então, quem é que concede assistência jurídica gratuita? A Defensoria Pública. A pessoa procura a Defensoria Pública e pede essa assistência. Aí entra dentro daquilo que eu falei no primeiro bloco. Vai ver qual é o critério. Então, na Defensoria Pública da União, atualmente, está se discutindo isso, né, mas atualmente é R$2.000. Né? Porém, na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco é 3 salários mínimos, já está um valor mais alto. Então, esse é o critério para a pessoa ter assistência jurídica gratuita. Agora, é importante frisar que nós dizemos o seguinte, que quem comprova essa situação tem uma presunção de que precisa. Agora, quem não comprova, ela pode comprovar por outros meios que não tem condições de contratar um advogado. Então, a pessoa ela pode ganhar R$3.000, mas comprovar ali para a Defensoria Pública que aqueles R$3.000 não é o suficiente para contratar um advogado. Para uma pessoa que é solteira, né? Mora na casa dos pais, R$3.000 dá para contratar um advogado. Agora, para uma pessoa que tem a renda familiar R$3.000
e tem 8 filhos, só para ir para um extremo, essa pessoa não tem condições de, com R$3.000, contratar um advogado. Então, comprovando essa situação na Defensoria Pública, a pessoa, mesmo que passe desse limite aí de R$2.000, ela poderá ter assistência jurídica gratuita, ou seja, poderá ter assistência da Defensoria Pública, de uma defensora pública ou de um defensor público. Ricardo, e quanto à pessoa jurídica, tem algum atendimento ou só, por exemplo, alguém que tem um pequeno negócio ou é microempreendedor individual, ele também pode procurar a defensoria? Pode, sim. A pessoa que é pessoa jurídica, e eu sempre, quando eu dou aula, eu sempre costumo dizer para as minhas alunas e para meus alunos, e lembrem que a pessoa jurídica ela é uma pessoa, e que, como regra, inclusive, distinta da pessoa dos sócios. Então, a pessoa jurídica, ela efetivamente é uma pessoa. Se ela é uma pessoa, ela é sujeita de direitos e de obrigações. E dentre os direitos dela, também tem o direito de acessar a justiça, o direito constitucional de acessar a justiça, e, se for o caso, acessar a justiça via defensoria pública. Assim, se uma pessoa jurídica ela está passando por uma dificuldade financeira, aí não tem um critério, certo? Uma renda familiar, né, da pessoa jurídica. Mas aí o que é que a pessoa jurídica ela faz? Ela, por meio do seu representante, procura a Defensoria Pública e comprova que a sua situação financeira não é o suficiente para contratar um advogado. Então, essa pessoa jurídica, ela também vai ter direito à assistência da Defensoria Pública. Inclusive, essa pessoa jurídica, quando entrar com ação judicial, ela também vai ter direito, da mesma forma, comprovando a sua situação financeira, à justiça gratuita. Então, a pessoa jurídica, ela tem esse direito tal como a pessoa física, mas sempre comprovando que está em dificuldade financeira e, por isso, não consegue contratar um advogado, aí para ter, via Defensoria Pública, assistência jurídica gratuita, e não consegue pagar as custas do processo, para ter, via Poder Judiciário, justiça gratuita. Outra dúvida que eu fiquei foi se, para ser direcionado para a Defensoria da União, seria em relação a entidades públicas federais ou qualquer entidade de âmbito nacional? Por exemplo, a empresa que seja de atuação nacional ou somente governamentais? Entendi. Excelente pergunta, Bárbara, porque realmente existem empresas, inclusive de âmbito nacional, de âmbito multinacional, né, que tem sede, né, em vários locais do Brasil e por aí vai, e no exterior também, mas realmente a Defensoria Pública da União é para o que a gente chama de entidades federais, aquelas entidades que têm, digamos assim, uma espécie de vínculo com a União. Uma pessoa, ainda que criada diretamente pela União. Então, realmente, não é para entidades de âmbito nacional, tipo uma entidade privada de âmbito nacional. Não. Sendo mais claro, se você quer entrar com ação contra o Magazine Luiza, por exemplo, certo? Que é uma empresa, né, nacional, que tem no Brasil inteiro, que todo mundo conhece, você vai entrar com essa ação na sua cidade, mas na justiça estadual. Da mesma forma, se você quiser entrar com ação contra a Coca-Cola, que é uma multinacional, você vai entrar com ação na sua cidade contra a Coca-Cola na justiça estadual, porque são pessoas privadas é justiça estadual. Você vai realmente para a Justiça Federal e, consequentemente, se for o caso, procura a Defensoria Pública da União, quando você entra com uma ação contra realmente uma entidade governamental, que foi a palavra que você usou, uma entidade governamental federal. Leia-se IBAMA, INCRA, FUNAI, universidades federais, institutos federais, Caixa Econômica Federal e por aí vai. E aí, pegando um gancho com a pessoa jurídica, né? Então, eu fiquei pensando aqui, um fornecedor que trabalha que fornece algum produto ou serviço para algum órgão público federal, se ele não tiver condições de pagar pelo advogado, pela causa que ele está abrindo, ele pode procurar a Defensoria Pública da União para receber assistência jurídica, né? Sim, pode sim. Então, digamos que determinada empresa, ela faz um contrato de terceirização
com o poder público federal. Vamos imaginar uma empresa de segurança, que é muito comum que essa atividade meio de segurança ela seja realizada nas entidades federais de um modo geral por meio de uma empresa contratada. Então, enfim, a empresa participou de uma licitação pública, depois fez um contrato público e começou a prestar de forma terceirizada o serviço de segurança pública. Digamos, então, que ao mesmo tempo que essa empresa passa por uma dificuldade financeira, o poder público federal, seja a União, ou seja a autarquia federal, por exemplo, não faça de forma indevida um repasse para essa empresa, um repasse dentro do contrato, e ela julga que esse não repasse ele é indevido. E essa empresa, por sua vez, agora está, de repente, até por causa dessa falta de repasse, está passando por uma dificuldade financeira. Essa empresa, ela, comprovando essa dificuldade financeira, ela poderá, sim, procurar a Defensoria Pública da União para entrar com ação contra o poder público federal, comprovando a dificuldade financeira, lógico. Uma coisa que eu vi que é bem comum na Justiça do Trabalho é funcionário terceirizado entrar na Justiça e aí direcionar tanto para a empresa que contratava ele, o CNPJ que contratava ele, como o local onde ele trabalhava, ou seja, em algum órgão público. Só que a Justiça do Trabalho, a parte de direito do trabalho não é contemplada pela Defensoria, né? Mas aí ele pode procurar a Defensoria do Estado para esse tipo de situação? Pois é, não. Ou não? Não, é um problema que realmente entra dentro daquelas questões, inclusive, da dificuldade que a Defensoria Pública da União tem de avançar por causa de questão orçamentária, né? Por isso que a gente luta, inclusive, por um orçamento maior, luta para que, né, seja exceção nesse regime de restrição orçamentária, para que possa ter mais defensores públicos e, consequentemente, possa se avançar em mais seções, subseções federais e também perante a Justiça do Trabalho. Agora, voltando para esse caso concreto que você falou, que é muito comum. Realmente é muito comum que a pessoa, o empregado, né, ele trabalhe, certo, numa empresa privada, mas a empresa privada, que é esse exemplo que falamos há pouco, presta esse serviço terceirizado para o poder público federal, né, seja de segurança, de limpeza e por aí vai. Em determinado momento não existe o pagamento. Esse empregado, ele vai entrar com ação contra quem? Ele pode entrar com ação, a depender da situação, só contra a empresa, ou, se ele comprovar que houve uma má fiscalização do poder público, ele pode entrar com ação contra a empresa em responsabilidade solidária, também contra o poder público federal. Essa ação ela seria na Justiça do Trabalho. Seria na Justiça do Trabalho. E, em tese, a Defensoria Pública da União seria a instituição que ela deveria procurar caso não tivesse dinheiro para contratar um advogado. Só que, enfim, hoje temos essa restrição de atendimento perante a Justiça do Trabalho. E aqui até uma observação, Bárbara. A gente, se tivesse correto, era para atuar em toda a Justiça do Trabalho, tá? Atuação na Justiça do Trabalho, inclusive, independentemente na Justiça do Trabalho de ter uma entidade federal. Era assistência jurídica na Justiça do Trabalho. Só que, infelizmente, a pessoa que precisa entrar com ação na Justiça do Trabalho, ela não consegue, por causa dessa falta de defensoras e defensores públicos federais, não consegue acessar a Justiça do Trabalho. Resta a essa pessoa buscar outras formas de acesso à justiça. Como eu já mencionei no começo, a principal delas é o sindicato, que presta esse serviço de assistência jurídica gratuita na Justiça do Trabalho, e para aquelas pessoas aquelas, né, profissões que não são sindicalizadas, ainda tem a alternativa de procurar, por exemplo, os núcleos de práticas jurídicas das universidades, que algumas delas têm, alguns cursos de direito têm essa prática jurídica atuando na Justiça do Trabalho, e, por fim, na Justiça do Trabalho ainda tem uma opção, porque na Justiça do Trabalho, diferentemente como regra da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, você pode entrar com ação sem advogado ou sem advogado. Então, tem um setor lá que você procura, presta, digamos, um tipo de uma queixa, e aquilo ali vira uma ação trabalhista, que não me parece um ideal, porque o ideal é entrar com assistência jurídica, mas é uma possibilidade também de você acessar o Poder Judiciário trabalhista sem esse profissional do direito. Ricardo, gostaria de
perguntar para você sobre como a Defensoria Pública ela atua também fora do Poder Judiciário. Quais são as modalidades de atuação? O que é que você pode trazer para a gente sobre isso? Perfeito, Bárbara. A própria Constituição e a lei que regulamenta a Defensoria Pública, isso vale para a Defensoria Pública da União, para a Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal, ela diz que a Defensoria Pública ela deve priorizar a resolução extrajudicial dos conflitos, ou seja, entrar com ação judicial é o último mecanismo que uma defensora pública, que um defensor público deve se utilizar. Assim, quando a pessoa ela procura a defensoria pública de um modo geral, nós vamos tentar, na medida do possível, evitar aquela ação judicial. E para isso existem esses mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, que hoje os autores do direito chamam de meios adequados de resolução de conflitos, que são adequados tanto quanto o Poder Judiciário, que seria, por exemplo, a arbitragem, a mediação, a conciliação. Então, o que é a arbitragem? É quando, ao invés de procurar o Poder Judiciário, as pessoas elas escolhem um árbitro para decidir aquele conflito. Então, a Defensoria Pública ela pode estimular que as pessoas procurem alguém de confiança, ao invés de procurar o Poder Judiciário. O que seria a conciliação e a mediação, que são dois institutos que se confundem muito. A conciliação é quando se tem uma pessoa que ela não vai, tanto na conciliação como na mediação, tem uma terceira pessoa, mas diferentemente de um juiz e de um árbitro, essa terceira pessoa não vai decidir. Ela vai ajudar aquelas pessoas que têm conflito, que estão em conflitos. E esse conciliador, esse mediador, pode ser uma defensora pública e um defensor público. Mas qual seria a diferença de conciliação para mediação? Na conciliação, o foco é fazer um acordo, certo? Então, o defensor, se ele for atuar como conciliador, ele vai virar lá e vai dizer, por que você não aceita isso, não abre mão daqui, vamos fazer um acordo aqui? Já na mediação, o foco não é o acordo, é melhorar a relação entre as partes. É ver o que está acontecendo, por que esse conflito existe, e por aí vai. Deixa eu tentar dar um exemplo do direito de família que o pessoal, quando eu explico, entende muito bem. Se for um casal, ele quer se separar, já não tem jeito, nós queremos nos separar, só estamos discutindo aqui como é que vai ficar a divisão de bens. Aí o defensor ele pode atuar como conciliador. Dizer, olha, por que você não fica com esse bem, ou você fica com esse bem? Eu até dando isso em sala de aula, teve um aluno meu que falou, no meu caso, professor, é para dividir as dívidas, não é para dividir os bens. Pode ser também, então as pessoas, ela divide lá, né, os bens e as dívidas, como é que vai ficar essa divisão, né, de bens e dívidas, digamos assim. O defensor, ele pode atuar como conciliador. Agora, se for um casal que está pensando em se separar, mas ainda vislumbra a possibilidade de não se separar, ao invés da conciliação, melhor é uma mediação. Aí o defensor público ele pode atuar como mediador e ver qual é aquele ponto de tensão que existe entre o casal e, de repente, destravando esse ponto de tensão, aquele casal não se separa, então não tem discussão de acordo, nada. Então, o defensor público, a defensora pública também pode buscar isso, fazer essa mediação e ajudar um casal que está pensando em se separar, não se separar, a ficar junto, a levar uma vida, a continuar a vida em comum. Então, esses são mecanismos que a defensora e o defensor público se utilizam e que evitam ação judicial. Fora isso, para complementar a pergunta, a Defensoria Pública ela também atua em outras questões que não envolvem o Poder Judiciário, como, por exemplo, na tutela dos direitos humanos, que às vezes envolve uma ação, principalmente uma ação coletiva, mas não necessariamente uma ação judicial. Então, por exemplo, uma fiscalização em um presídio, certo? Uma audiência pública envolvendo a comunidade quilombola, uma questão envolvendo a população LGBTQIA+. Então, todas essas atuações que muitas vezes são fora do Poder Judiciário, são ações de empoderamento de grupos vulneráveis, também tem uma atuação lá da Defensoria Pública. E outra atuação da Defensoria Pública muito interessante, que não envolve processo judicial, é a atuação da Defensoria Pública na educação em direitos humanos. Então, nós, defensores públicos, defensoras públicas, muitas vezes vamos para as comunidades para poder explicar aquelas pessoas sobre os seus direitos, para que elas possam, conhecendo os seus direitos, poderem se empoderar.
certo? Poder se empoderar não ficou muito bem, mas é isso. Conseguir fazer com que as pessoas se empoderem e consigam lutar pelos seus direitos, independentemente até de ação judicial ou da qualquer de tutela de quem quer que seja. Ricardo, você poderia trazer mais alguns exemplos de situações de pessoas que buscaram defensoria? Fiquei também aqui curiosa sobre o quanto a defensoria ela ganha as causas ou não, e se existe uma dúvida das pessoas que buscam a defensoria sobre a qualificação dos profissionais, né? Se é semelhante à de um escritório de advocacia particular ou não. Né? Então, queria que você explorasse um pouco isso. Eu vou começar comentando essa última parte, Bárbara. Existe sim essa dúvida da pessoa, olha, será que é melhor procurar a defensoria pública ou é melhor procurar uma advocacia privada? Veja, são instituições distintas, ambas com as suas características, ambas com as suas qualidades. O que eu posso dizer da Defensoria Pública é que ela é uma instituição que os profissionais são habilitados em concurso público de provas e títulos, onde tem uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase, que é uma prova oral, até chegar na prova lá de títulos. Então, existe ali uma presunção de qualidade daquela pessoa que chegou ali passando por um rigoroso procedimento de contratação. Então, existe essa qualidade, sim, né? Pelo menos uma presunção, naturalmente, né? Toda presunção, ou como regra, presunção, ela pode, né, no caso concreto, não se caracterizar, mas existe uma presunção de que são profissionais capacitados. E a pessoa ela pode confiar hoje, quando procura a Defensoria Pública, que vai encontrar um profissional capacitado, uma profissional capacitada. Agora, é óbvio que a pessoa tem que ter consciência, quando procura a Defensoria Pública, que aquilo ali é um serviço público. Então, tem algumas características do serviço público, até algumas amarras, como a gente mencionou agora, que, de repente, na advocacia privada você não vai ter. Então, por exemplo, na Defensoria Pública, a pessoa, ela, como é uma administração pública, a administração pública ela é regida pelo princípio da impessoalidade. Então, muitas vezes a pessoa chega lá na Defensoria Pública e diz: eu quero ser defendido, eu quero saber quem é meu defensor. E a resposta que a gente dá é: não tem defensor. Quem lhe defende é a instituição Defensoria Pública. Isso pode gerar algum incômodo. A pessoa queria ter alguém ali mais próximo para dizer: olha, quem me defende é essa pessoa. Isso no serviço público, de um modo geral, não existe. É que nem a universidade, né? A professora entra de licença maternidade, né? O professor entra de, né, licença para estudar, pode ter uma substituição, porque quem dá aula não é aquela professora, aquele professor, é a instituição. Então, existe essa impessoalidade e não tem como ser de outra forma. Você não vai conseguir ter o telefone para ligar a qualquer hora do dia para o seu defensor público. Tem um telefone de plantão, que vai ter algum defensor de plantão lá. Então, não existe essa, digamos assim, pessoalização. A advocacia privada, digamos, tem essa vantagem de você, por exemplo, se for um advogado que você conseguiu, né, ter condições de pagar, ainda que muito esforço, você pode, de repente, ter essa relação, digamos, mais pessoal. Então, vai ter essas vantagens, essas desvantagens. Agora, não vai ter uma falta de qualidade. Então, muitas vezes, a pessoa está lá na Defensoria Pública, a gente contato e diz: meu processo está demorando muito, vou contratar um advogado. Eu digo: olha, vem cá para a gente mostrar o processo para você. E lá a gente mostra que está demorando, porque a justiça demora, né? Por isso até que, inclusive, temos que priorizar a resolução extrajudicial, porque o processo muitas vezes é lento, o Poder Judiciário também está sobrecarregado e por aí vai, certo? Então, não vai fazer diferença, um processo não vai correr mais rápido porque você tem um defensor público ou um advogado, certo? Então, essas são aí as características da Defensoria Pública, com diferença aí para o privado. Em relação para um advogado, uma advogada privada. Em relação a outra questão que você trouxe, Bárbara, que é a questão de causas, aí eu trago para a minha realidade, que é a Defensoria Pública da União, nós temos diversas causas, né, envolvendo entes federais. Então, por exemplo, causas mais comuns, aposentadoria. A pessoa ela quer se aposentar e não consegue, ela procura a Defensoria Pública, e o conflito pode estar em diversas formas. Então, certa vez, por exemplo, eu tive um conflito que uma mulher ela queria a pensão por morte do marido.
e, na verdade, ela não era casada, era uma união estável. Isso muitas vezes gera um processo judicial porque a pessoa não consegue comprovar a união estável. E nesse processo, o INSS negou, foi para a juíza, foi uma juíza de primeiro grau que também negou. E qual foi o argumento da juíza? O argumento da juíza é que a união estável ela não tinha sido comprovada, estava descaracterizada a união estável, porque o marido dela, que morreu e que ela queria a pensão, ele morreu quando saía de um pagode. E homens casados não frequentam pagode. Então, isso era uma prova que ele era solteiro, que ele não era casado, enfim. A gente se depara com esse tipo de coisa. E nós levamos para o juiz, nesse processo, fiz até uma sustentação oral, e expliquei: olha, excelência, que minha esposa não me escute. Mas eu sou casado e eu frequento pagode. Então, isso aí não é um critério para descaracterizar. E os juízes se convenceram, e no recurso a gente conseguiu essa pensão por morte para essa senhora. Então, essa questão da união estável é muito comum, né? Se tem ou se não tem união estável, para ter algum benefício previdenciário, principalmente benefício de pensão por morte. Outro caso interessante, bem recente, nós tivemos aí o caso de um rapaz aí que criava um animal silvestre, que o IBAMA chegou para pegar, isso tomou a mídia toda. Eu mesmo já atuei também num caso de um cidadão que ele tinha um papagaio que morava com ele há 15 anos. E o IBAMA chegou lá e levou o papagaio que estava com ele há 15 anos. Inclusive, tinha testemunhas disso no processo, tá? Quando o IBAMA levou o papagaio de longe ficou gritando: painho, painho, painho. E, enfim, diante dessa situação, nós entramos com a ação judicial, comprovamos que o dono, inclusive, entrou em depressão, porque não convivia mais com aquele papagaio de 15 anos, e comprovamos também, com vários meios de prova, parecer e por aí vai, que o papagaio, depois de 15 anos, ele não ia sobreviver em outro ambiente que não fosse mais o ambiente doméstico, e conseguimos pegar esse papagaio. Enfim, temos, fora esses casos, digamos, mais curiosos, temos todos os tipos de casos, inclusive alguns que são tristes mesmo, como demandas de saúde. As pessoas, hoje em dia, elas não conseguem acesso a todos os seus tratamentos. Então, eu mesmo, Ricardo, que estou numa posição privilegiada, né, da sociedade, né, como esse homem branco, hétero, de classe média, com plano de saúde, todo tratamento que eu tenho para qualquer doença, eu consigo acesso via meu plano de saúde. Agora, a pessoa que não tem plano de saúde tem que ter o tratamento do SUS, que é um negócio maravilhoso, nosso sistema único de saúde, mas que não tem todos os tipos de tratamento. Então, às vezes, o médico diz: olha, esse tratamento do SUS não é adequado para a doença dele. Tem que ter outro tratamento, mas ele não está incorporado ao SUS. Então, essa pessoa ela tem que procurar a Defensoria Pública. Então, todos os dias, sem exceção, eu mesmo atuo em mais de uma ação envolvendo concessão de medicamento fora da lista do SUS, concessão de UTI, porque todas as UTIs estão lotadas, e por aí vai. Então, em alguns casos, a gente fica muito feliz, que a gente consegue, às vezes, até salvar a vida de uma pessoa, né? A pessoa precisa de UTI, consegue aquela UTI e a salva. Outras vezes não, outras vezes a gente não consegue vencer a ação judicial, porque em determinado momento, Bárbara até perguntou, eu acho que eu passei batido, mas assim, a gente ganha várias ações, por exemplo, de saúde, a maioria a gente ganha, algumas a gente perde. Benefício previdenciário vai depender de uma série de fatores. Então, se a pessoa quer auxílio doença, vai depender do que diz o perito judicial. Então, às vezes a pessoa está muito mal, mas o perito judicial diz: ó, a pessoa está boa, não precisa de auxílio doença, de aposentadoria por invalidez. Então, aí a gente perde, às vezes, em mutação previdenciária. Então, enfim, o trabalho é esse, é um ganha e perde, né? Quando ganha, uma felicidade muito grande, porque às vezes está conseguindo uma renda para a pessoa, um tratamento de saúde, ou até a liberdade nos processos criminais, certo? Mas, enfim, quando perde, tem essas tristezas também, né? Que, enfim, às vezes a pessoa não consegue o tratamento que precisa, não consegue uma renda, ou acaba, né, sendo uma questão criminal, sendo preso. Então, tem esses ganhos e esses perdas aí no trabalho da Defensoria Pública da União, mais especificamente, que é a que eu atuo. Ricardo, estamos chegando ao final. Muito obrigada pela entrevista, foi muito interessante, muito esclarecedora. Queria pedir para você dizer como a pessoa que precisar da defensoria, como é que ela tem acesso? Olha, eu vou falar especificamente de Recife, né, que é a minha cidade, que é onde eu atuo, mas isso aqui vale para qualquer defensoria pública, qualquer, né, no Brasil inteiro. Mas aqui em Recife, a gente atende quem chega na Defensoria Pública da União de 9 até
15 horas. A Defensoria Pública aqui da União, ela fica na Manuel Borba, número 640, a Defensoria Pública da União em Recife, que tem atuação perante a Justiça Federal de Recife e a Justiça Federal de Jaboatão. Então, a pessoa chegando dentro desse horário, entre 9 e 15 horas, a pessoa ela vai ter esse atendimento, digamos, inicial, ainda que seja para voltar em um segundo momento. Além disso, a pessoa ela pode também entrar no site da DPU, né, que é o www.dpu.def.br, e lá tem a possibilidade de agendamento, se a pessoa já quiser fazer o agendamento direto para já ir com a documentação. E lá também no site tem também a sede, o endereço de todas as unidades da Defensoria Pública da União no Brasil inteiro, assim como se a pessoa quiser a Defensoria Pública do Estado, basta entrar lá no site da Defensoria Pública de cada estado para poder ver o endereço de cada uma delas. Então, a pessoa chegando lá, dentro desse horário, fazendo esse agendamento prévio pela internet, ela vai conseguir o seu atendimento pela Defensoria Pública da União. Enfim, essa explicação, muitas vezes até o atendimento que a pessoa quer só uma explicação mesmo, que também é acesso à justiça. Explicar se a pessoa tem direito ou não, às vezes a pessoa procura lá e a gente explica, você não tem direito. E a pessoa sai satisfeita, porque entende por que não tem direito. Então, a Defensoria Pública da União, dentro desses horários, ela está à disposição para atender a todas e todos. Certo. Ricardo, eu sei que você escreve textos sobre o tema jurídico. Como é que a pessoa pode conhecer esse seu trabalho? Olha, enfim, eu sou defensor público, né, defensor público federal e professor também, né, e dentro dessa atuação como defensor e como docente, eu procuro publicar artigos, né, textos na internet, enfim, alguns textos eu publico sobre defensoria pública, acesso à justiça e outros temas também, alguns mais polêmicos, nas redes sociais, lá no Instagram eu publico muito, né, lá no Prof. Ricardo Russell, mas assim, tem alguns textos interessantes mesmo, de artigos jurídicos que eu publico em sites especializados. Então, se a pessoa ela colocar lá no Google para pesquisar o Ricardo Russell, né, o Ricardo Russell, Russell, colocar lá, né, artigos, vai ter acesso a alguns artigos que eu escrevo em sites especializados, como, por exemplo, o Consultor Jurídico, que é um site jurídico que eu tenho alguns artigos publicados, muitos deles, inclusive, sobre esse tema aqui. Então, lá vai se encontrar artigos sobre a Defensoria Pública e o poder de requisição, sobre a Defensoria Pública e a ouvidoria externa. Então, vários artigos sobre Defensoria Pública, sobre acesso à justiça, sobre temas atuais do direito e do envolvimento do direito um pouquinho com política também. Então, lá pelas redes sociais e fazendo essas pesquisas aí mais acadêmicas, dá para ter acesso a alguns textos de alguns temas que nós abordamos aqui, como, por exemplo, a resolução extrajudicial de conflitos, que é um tema que eu gosto muito de escrever. Tem até livro publicado que você também acha lá pesquisando na internet, e sobre outros temas também envolvendo direito política, envolvendo direito, política e defensoria pública, são questões que eu gosto muito de escrever. Muito bem, muito obrigada. Obrigada ao ouvinte que esteve conosco hoje. Você pode seguir o programa Realidades no Instagram, Realidades UFPE, sempre divulgamos qual é o próximo programa, e vocês podem mandar perguntas, comentários e entrar em contato com a gente. Obrigada, Ricardo. E até a semana que vem. Até mais, pessoal. Forte abraço em todas e todos. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.